Nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler os versículos 39 a 46. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O título da mensagem de hoje é As Três Cruzes. E a razão de eu dar esse título é porque normalmente quando se pensa no Monte Calvário, se pensa na crucificação de Jesus. Mas você já se deu conta de que não havia somente um crucificado? Havia lá também mais duas cruzes. E a Bíblia faz questão de mencionar isso. Será que de fato existe uma mensagem por trás de cada uma dessas cruzes? A mensagem de Cristo, é claro, é a mais proeminente, é a mais importante. Este foi um momento histórico da humanidade, crucial, que mudou a história dos homens. Mas será que existe de verdade alguma mensagem que aqueles dois homens podem nos passar? Hoje eu quero falar para vocês, portanto, das três cruzes, porque elas representam, de alguma maneira, cada um de nós. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: cada uma dessas cruzes tem uma mensagem muito importante para falar a você hoje. Diga assim: abra o teu coração, abra a tua mente, esteja aberto para o que Deus tem para te falar hoje. Amém? Eu quero dizer que a primeira cruz nos apresenta um homem morto em pecado. Diga para a pessoa do teu lado: a primeira cruz apresenta um homem morto em pecado. Este homem tem muito para nos ensinar. Aliás, ele tem muito para não nos ensinar, mas a cruz na qual ele foi crucificado tem muito para nos dizer. Por quê? Porque esse homem estava praticamente a alguns metros do Salvador. Você já tem ideia do que é isso? Ele estava presenciando com seus próprios olhos o momento mais importante da humanidade. Ali do lado dele estava o Criador. Ali do lado estava o Redentor. Ali do lado estava aquele que tinha poder para salvá-lo de todos os problemas que ele tinha. Se alguém chegasse para você e dissesse: olha, eu sei onde está a solução para todos os problemas da sua vida, quanto que você andaria para chegar até lá? Sim ou não? Se você estivesse, por exemplo, vivendo uma enfermidade que os médicos dissessem: olha, não tem jeito, vai morrer. Os homens não têm solução para o teu caso, mas existe alguém que tem. Você ia até onde para chegar nessa pessoa? Se você tivesse com um problema financeiro gravíssimo, fosse perder tudo, nenhum dos bancos estivesse te emprestando dinheiro, e alguém dissesse para você: mas tem um banco que vai emprestar, até onde você iria para chegar nele? Pois é, esse homem estava a alguns metros da salvação, e ele preferiu morrer em pecado.
ele voluntariamente rejeitou. E eu quero dizer para você, querido, que todos nós, se não for por Jesus, vamos morrer em pecado. Sim ou não? Querido, só tem 2 encontros que você não vai faltar, sabia disso? Tem 2 encontros que você está marcado para comparecer. Um deles é a morte, a menos que Jesus venha na nossa geração. E o segundo é o encontro com Deus. E eu quero te dizer que se você tiver esse encontro e morrer como este homem em pecado, a solução não acontecerá na tua vida. O resultado, o outcome, o final será terrível. O que causa de verdade uma pessoa perder uma bênção como essa? O que faz com que uma pessoa morra em pecado? Porque esta cruz nos ensina, porque é o mesmo problema de todos os outros que rejeitam. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que é incredulidade. O indivíduo que morre em pecado, morre porque é um incrédulo. Aquele homem certamente deve ter ouvido falar de Jesus. Menos de uma semana antes, Jesus entrou em Jerusalém aclamado pelas multidões. E eles aclamavam a Jesus dizendo: bem-vindo, hosana ao filho de Davi. Estão falando hosanas ao Messias, ao Salvador do mundo. Mas agora estava ali Jesus crucificado, fragilizado. E aquele homem vira para Jesus e diz assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Na verdade está dizendo, você não é o Cristo coisa nenhuma, você não é o Messias coisa nenhuma, porque se fosse, você podia se salvar e podia nos salvar. Toda pessoa, querido, toda pessoa que rejeita Cristo, rejeita por um motivo: incredulidade. E eu quero que você entenda que a incredulidade é o pecado que tira os homens da presença de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele saibam que ele é poderoso para salvar, que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: não seja incrédulo. Este homem, a exemplo de todos nós, tem desculpas. Quando você fala que Cristo é o Salvador, algumas pessoas usam de algumas desculpas para dizer por que não querem. Alguns vão dizer assim: eu não estou preparado. Já ouviu essa? Você já viu uma pessoa que está moribunda, morrendo, o médico querendo dar a solução, falando: não estou preparado. Dá aqui o que é isso aí que eu quero tomar. Se a pessoa crer que Jesus é a solução, ela não quer saber se ela está preparada, ela vai aceitar Jesus. Sim ou não? Então o problema da pessoa que vem com esse negócio de eu não estou preparado, incredulidade. Outros vão usar de outras respostas. Outros vão dizer assim: não, eu não quero me tornar crente, porque igreja é assim mesmo, toda igreja tem gente que rouba, eles manipulam as pessoas. Desculpa. O que eles estão dizendo é: eu não creio que ele tem solução para mim. Quantos aqui creem que Jesus é a solução para a tua vida? Se você não crê, você não estaria aqui. O que diferencia no frigir dos ovos, você que está aqui dos que não estão, é que você crê em Jesus. E quando você crê em Jesus, você quer Jesus a despeito. Outros vão dizer assim: mas eu não concordo. Eu não concordo que só ele. A pessoa não faz, a vida inteira faz o mal e chega no fim da vida, aceita e vai para o céu. E o outro faz o bem a vida inteira e vai para o inferno. O que ela está dizendo? Eu não creio. Eu não creio que é através dele. Eu prefiro que seja através das minhas obras. Então, de qualquer maneira, um pelo outro, o motivo de alguém morrer em pecado é a incredulidade. Diga para a pessoa do teu lado: a incredulidade ignora a necessidade mais profunda. É interessante porque ele vira para Jesus e diz assim: olha,
Tá bom, você é o Cristo? Você é o Messias? Então te salva primeiro, depois salva a gente. O que esse homem estava pedindo? Eu quero salvação para o meu corpo, eu quero me livrar dessa cruz agora. Mas eu não estou preocupado com a minha alma, e muito menos com o meu espírito. Eu vou sair daqui e vou ser o que eu era. A maior necessidade daquele homem não era a sua vida física, mas era a sua vida espiritual. O incrédulo, ele age desta maneira. Ele lida com esta vida como se ela fosse a única que pudesse ser vivida. Querido, eu quero que você saiba que existe vida eterna depois dessa. E nós só poderemos ser livres da morte no pecado se cremos em Jesus. Vamos declarar aqui para envergonhar o diabo, diga assim: eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Os meus pecados estão sobre Ele. E em nome de Jesus, Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Aplauda, Senhor. Aquele ladrão estava dizendo: você quer que eu acredite em você? Vai ter que me provar primeiro. Tipo Tomé, né? Só vou crer quando eu vir. E Jesus disse para ele: Tomé, põe a mão aqui do lado. Olha aqui meus cravos. E ele se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele falou: porque viu, creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu nunca vi as chagas de Jesus, mas eu creio nelas. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Portanto, querido, eu quero dizer que a morte no pecado acontece primeiro por causa da incredulidade, mas ela acontece também como resultado de uma atitude de desrespeito, de desonra a Deus. O versículo 39 diz que ele blasfemava contra Jesus. E você pode ver como tem gente que faz isso. Quando uma pessoa recebe a mensagem do Evangelho, quando ela tem aversão àquilo, é um aspecto espiritual. E muitos blasfemam contra Deus, porque tem medo de ter que tomar uma decisão. E essa é a atitude de muita gente, que blasfema, que ridiculariza, que traz palavras até obscenas para se referir a Deus. João 3, versículo 18 diz assim. A Bíblia é muito clara, querido. Quem nele crê não é julgado. É o próprio Jesus falando. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Quem é que crê em Jesus? A Bíblia diz que você não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. Há dois tribunais nos céus. Um é o juízo final, trono branco, que toda a humanidade, aqueles que não confessaram Jesus, vai comparecer. E tem o tribunal de Cristo. Este não é tribunal de salvação e de perda de salvação. O bimá era uma palavra grega para se referir ao pódio, que os corredores de maratona subiam para receber as coroas. Então no bimá só subiam os vencedores. Esse é o trono diante do qual você vai comparecer. Quando você comparecer diante de Jesus, as tuas obras boas vão contar a seu favor. Mas aquilo que você fez de errado já foi queimado e foi colocado na cruz do Calvário. Amém? Queridos, eu não quero ser julgado pelos meus próprios atos. Porque se eu tiver que ser julgado para salvação por quem eu sou, eu e vocês todos estaremos no inferno. Amém? Quem pode dar um glória a Deus, dizer glória a Deus, eu tenho Jesus para mim. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor.
Manifeste a sua alegria, a tua gratidão. Olha, que me perdoem os universalistas que acreditam que todo mundo vai ser salvo. Que me perdoem os reencarnacionistas que acreditam que a pessoa vai se purificar através de 1000 vidas. Não é nem através de 1 milhão de vidas a pessoa vai conseguir chegar no padrão que Deus exige. Que me perdoem os que acreditam na salvação pelas obras. Mas a Bíblia diz que não há outro jeito. É só através de Jesus. Amém? Ou você morre em pecado, ou você toma a atitude que o segundo crucificado tomou. Então a primeira cruz nos conta a história de um homem que morreu no pecado. A segunda cruz nos traz a lição de um homem que morreu para o pecado. Diga para a pessoa do teu lado: você pode morrer no pecado, mas você pode morrer para o pecado. Aquele segundo homem, no começo, quando você lê a história toda, os dois estavam ali reclamando. Mas algo aconteceu, certamente a obra do Espírito Santo, que um dos crucificados mudou de atitude. Quando este primeiro começa a blasfemar e fala: você é o Cristo, você é o Messias, desce daí, salva você, depois a gente. E começa a blasfemar contra Jesus, o outro diz assim: escuta, nós estamos aqui morrendo com ele. Pelo menos seja um pouco mais solidário, você não percebe? Nós estamos na mesma situação, você está indo contra ele. Esse homem, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui por aquilo que nós fizemos. Nós estamos pagando a nossa culpa. Mas ele não. Ele é diferente. Ele não fez nada. E aí ele vira para Jesus e disse: Filho de Deus. Isso aqui é óbvio que é o entendimento que Jesus era o Messias. Porque filho de Deus, hoje todo mundo usa essa figura, né? Todo mundo é filho de Deus, não. Para um judeu, isso é uma palavra fortíssima. Quando Jesus se dizia filho de Deus, os fariseus queriam jogar pedra nele. Porque para eles entendiam que o Filho de Deus era o Messias que viria. Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, querida, a morte no pecado acontece quando a gente reconhece a nossa própria culpa. Você já reconheceu que você é pecador? Porque uma outra atitude que as pessoas gostam de ter é de atribuir a sua culpa para alguém. Sim ou não? Sempre alguém é o culpado. Eu sou assim porque eu cresci numa família. Eu não fui amado. O meu pai me batia. Eu já tive esse discurso. Para com isso, para de frescura. Assume os teus erros, meu querido. Você é pecador e ponto. Se você quer ser redimido por Jesus, você vai ter que chegar para Deus e dizer: Deus, eu preciso do teu perdão, porque eu sou pecador. Se o Senhor não me perdoar, eu estou ralado. Se o Senhor não me perdoar, eu estou perdido. Sim ou não? Queridos, quando a pessoa chega nesse ponto, Deus aplaude e fala: agora eu vou poder fazer uma obra. Quando você encontra gente que não quer de jeito nenhum reconhecer que é pecador, quando você encontra pessoas achando que vai poder comparecer perante Deus por sua própria conta, é difícil. Porque a pessoa, ela tem como parâmetro de comparação outras pessoas. E o homem faz sempre isso, né? Por exemplo, como é que a gente compara quando alguém é alto ou baixo? Pela nossa estatura. Se uma pessoa de 1,90 m olhar para um cara de 1,80 m, ele vai dizer o quê? Ele é baixinho. Ainda não vai nem dizer baixo, baixo é de 1,85 m. Mas você pegar um cabra de 1,60 m e ele olhar para um cara de 1,80 m, ele é o quê? Gigante. Não é isso? Obesidade.
Eu me lembro que quando eu pesei 100 quilos pela primeira vez, eu me lembro disso, foi em 1998. Quando eu subi na balança, estava inverno, estava cheio de roupa. Eu pesei, deu 100 quilos, eu falei, meu Deus. Hoje 100 quilos é meu alvo. Tudo é uma questão de parâmetro, meu querido, não é ou não é? E a pessoa que não entende isso, porque o parâmetro que você vai ser comparado, meu querido, é Jesus. A pastora Silene falou, misericórdia, mas é isso. Você não vai chegar lá, se eu for comparado com Hitler, eu entro montado em cavalo branco, acenando bandeira. Mas comparado com Jesus, meu irmão, não dá nem para ficar no último cômodo do céu. Vai direto para o inferno. O parâmetro que nós vamos ser comparados é o parâmetro de Jesus. Portanto, só tem um jeito de você morrer para o pecado. Em primeiro lugar, reconhecer que você é pecador. E ele disse assim, aquele homem, nós na verdade estamos aqui com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Você é honesto para reconhecer os seus pecados? Quantos aqui são? Quantos aqui já chegaram alguma vez ou muitas vezes para Deus? Senhor, perdoa os meus pecados. Você já fez isso? Esse é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. O homem estava na mesma distância que o outro, mas um estava morrendo em pecado, e o outro, ao fazer estas declarações, estava morrendo para o pecado, porque a partir deste momento o pecado já não tinha mais poder sobre ele. A partir desse momento ele estava se livrando, ele estava dizendo, eu creio em ti, Jesus, tu és o Filho de Deus. Eu sei que apesar de tu estares agora no momento mais fragilizado, porque naquele momento, queridos, Jesus estava nu. Naquele momento Jesus estava fragilizado, morrendo. E ele olha para aquela figura patética e diz, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és o rei. Tu estás morrendo, está envergonhado, mas tu és o rei. Eu enxergo isto pela fé. E querido, alguém que enxerga Jesus como o rei, faz dele o seu Senhor e o seu Salvador, e morre para o pecado. Amém? Aplauda o Senhor, diga, eu creio em Jesus, Ele é o meu rei. A morte para o pecado acontece quando alguém se rende completamente a Cristo. Ele estava dizendo com aquilo, Filho de Deus, o meu futuro está nas suas mãos. Essa vida aqui está acabando, mas eu creio que o lugar para onde o Senhor está indo é o lugar onde eu quero ir. Eu creio que existe mais do que essa vida. E naquele momento ele entrega completamente o seu futuro nas mãos de Jesus. Quantos aqui entregam a sua vida para Jesus? Eu entrego todos os dias. Todos os dias. Eu falo com Deus o dia inteiro. Tem gente que tem dificuldade de orar 5 minutos. Eu oro o dia inteiro. O dia inteiro eu estou falando com o Senhor. Eu estou dirigindo o carro, estou falando com o Senhor. Às vezes eu estou lá em casa ouvindo. Às vezes a gente até dá risada. Eu e a Lília assistindo algumas mensagens, e a gente fica falando em línguas, levantando a mão, glorificando a Deus e dizendo, aleluia, eu sei para onde eu vou, porque o meu Redentor vive, e Ele é poderoso, Ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu destino. O meu destino é a presença do meu Senhor. Esta foi a segunda declaração pública que este homem fez de fé. Filho de Deus, lembra-te de mim. Esse homem estava declarando que Jesus era o Cristo, o Messias, na presença de uma multidão de inimigos. Tem
crente hoje que não tem coragem de declarar que Jesus é o seu Senhor, nem na presença dos amigos. É tempo de declarar. É tempo de dizer que Cristo é o Senhor. É tempo de dizer que Cristo é o único caminho. Amém ou não? Porque nós vamos ser cobrados disso. O mundo precisa de Jesus. O mundo vai morrer em pecado. A menos que nós, que morremos para o pecado, possamos contar para eles que há um jeito, que há um caminho. E o caminho é Jesus. Amém? Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Um caminho que nos leva à glória, que nos leva à vida eterna. Um homem morreu no pecado. O segundo morreu para o pecado. E o terceiro? O terceiro morreu pelo pecado. 3 cruzes, 3 histórias diferentes. O primeiro, absolutamente arrogante, blasfemo. O segundo, humilde, para reconhecer que estava diante do Filho de Deus. E o terceiro, o próprio Filho de Deus, que não merecia morrer, que não tinha por que morrer. E muita gente me pergunta, mas pastor, por que Deus fez desse jeito? Você já perguntou por que Deus fez assim? Por que tinha que ser assim? Alguém pode me responder? Porque sem derramamento de sangue, está certo, mas por que derramar o sangue do Filho de Deus? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, porque não tinha outro jeito. Por que teve que ser assim? Diga, porque não tinha outro jeito. Vocês querem ver? O próprio Jesus, na noite anterior, quando estava no Getsemane, porque a luta maior não foi na cruz. A luta que Jesus travou foi no Getsemane. Querido, você sabe que nós perdemos a nossa vida eterna num jardim. Lá no Éden. Mas nós recuperamos a vida eterna também no jardim do Getsemane. Amém ou não? Porque foi ali que Jesus lutou contra Satanás e com Deus ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Em seguida ele fala, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. No momento que Jesus submeteu a sua vontade à vontade de Deus, ali ele venceu a cruz. E quando ele foi para a cruz, ele estava ainda, claro, a dor física era lacinante, visceral, extraordinária, excruciante. Aliás, a palavra excruciante é que vem da cruz, é a dor de crucificação. Mas foi lá no jardim do Getsemane que Jesus decidiu. Não tem outro jeito. Decidido está. Olhe para a pessoa do teu lado. Você pode ter certeza da sua salvação. Porque quem morreu por você pode pagar a sua conta. A tua conta está paga, meu querido. Está sobrando dinheiro lá na conta. Amém ou não? Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, perante os líderes judeus, diz, e não há salvação. Diga assim, não há salvação. Vamos ler esse texto junto com palavra forte, tomando posse e glorificando a Deus. Diga, e não há salvação, em nenhum outro nome há salvação. Diga, porque debaixo dos céus, nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Aleluia, aplauda ao Senhor, diga eu creio. Por que que Cristo teve que morrer? Pelos nossos pecados? Porque não havia outro jeito.
Não há outra maneira em que Deus possa ser justo e misericordioso. Querido, porque quando você tem uma lei, a lei é para ser o quê? Cumprida. E quando ela não é cumprida, o que acontece? Vamos supor que um pai diga para o seu filho assim: não faça isso, porque se fizer, vou te dar umas palmadas. Aí o filho vai lá e põe a mão onde não devia pôr. E o pai fala: eu não te falei que não era para fazer? Falou. E agora? Ah, tudo bem. O que vai acontecer com aquele filho? Nunca mais vai obedecer. A mesma coisa no Brasil. Por que no Brasil as pessoas não têm medo de corrupção? Por causa da impunidade. Onde existe impunidade, cresce a corrupção. Você pensa que o americano é melhor que o brasileiro? Não, corrupção está no coração de todo homem. Só que lá, não tem essa história de você fazer a coisa e ser pego e sair livre. Foi pego, cana. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos e a gente estava indo para assistir o jogo do Brasil. Até o Assis estava comigo. E tem uma avenida lá que eu podia andar 30 milhas. E eu estava 40 milhas. E eu querendo ver o jogo do Brasil que estava começando. O cara me parou. Ele: ô, seu guarda, eu falei para ele: seu guarda, me desculpe, eu sei que eu fui pego a mais de 30 milhas, mas é que tem o jogo do Brasil. Falou: vai ver seu joguinho do Brasil. Crau, meteu a multa em mim. Assisti o jogo e ganhei a multa. Isso que a impunidade faz. Se você agora... Não, e teve eu falei para ele, mas seu guarda, há 20 anos que eu vim aqui, eu nunca tomei uma multa. Ele falou: sempre tem a primeira. Não tem acordo. É assim, meu querido, as pessoas que não, quando a lei não funciona, elas perdem o respeito. E o único jeito de Deus ser justo e misericordioso foi através de Jesus. Conta-se que, numa cidade pequena, americana, é uma história verídica, o editor do chefe do jornal tinha ódio do juiz. E ele sempre dizia: um dia eu pego esse juiz e acabo com a carreira dele. E houve um caso em que um amigo muito próximo do juiz foi pego num crime lá. E a pena era uma multa pecuniária, era uma pena pecuniária, era dinheiro que tinha que ser pago. E todo mundo da cidade foi lá para ver o juízo. E o editor falou assim: hoje eu pego esse juiz. Se ele der uma multa branda, eu vou escrever no jornal amanhã. Como é que a gente pode confiar num juiz que amolece diante dos seus amigos? Se ele der uma pena dura, eu vou escrever amanhã no jornal. Como é que a gente pode querer um juiz que não tem misericórdia nem pelos seus amigos? E o fato é que o juiz foi lá e deu a pena que tinha que ser dada no máximo. Quando foi dada a sentença, o editor do jornal já saiu rapidinho e falou: agora eu vou escrever meu artigo. Só que o juiz desceu do seu pódio, tirou a beca, deu um abraço no seu amigo, tirou o talão de cheque e pagou por ele. Ele foi justo e foi misericordioso. Isso é o que Jesus fez por nós. Ele tinha que pagar o preço dos nossos pecados, mas ele não exigiu que nós pagássemos, até porque nós não poderíamos pagar. Sabe, querido, Romanos 5, versos 6 a 8, fala sobre isso. O texto diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Diga: pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo,
Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Ele morreu por nós, porque não tinha outro jeito. Cristo morreu pelos nossos pecados. Os céticos da cruz não entendem essa verdade. Mas se ele era Deus, por que ele não desceu de lá? Se ele era Deus, por que ele não venceu os romanos? Porque, querido, o propósito dele não era vencer os romanos. O propósito dele era morrer por nós. Porque sem a morte substitutiva de Cristo, todos nós morreríamos no pecado. Diga assim, a primeira cruz fala de um homem que morreu em pecado. A segunda cruz fala de um homem que morreu para o pecado. E a terceira cruz fala daquele que morreu pelos nossos pecados. Mas isso é tão difícil para a mente humana entender. Eu quero dizer para vocês como é que é a mentalidade de Deus. Porque a mentalidade humana, ela é racional. Por exemplo, certa vez Jesus estava diante de uma multidão que tinha 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E ele estava aquela grande multidão com fome. E quando Jesus pediu para os discípulos que eles providenciassem alimento, Jesus falou, mas como é que nós vamos alimentar essa multidão toda? Só tem um garoto aí, com 5 pães e 2 peixes. E na matemática humana, qual foi a conta que eles fizeram? Vai dar para nós aqui, apóstolos, comemos um pouquinho, e o resto vai ficar sem nada. E aí Jesus falou, não, você começa a alimentar. E a multiplicação começou a acontecer. E a multiplicação começa a acontecer. Enquanto eles iam dando os pães e os peixes, ia se multiplicando. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles comeram até estar cheios. Você já sentou alguma vez numa mesa? Você comeu, de repente você fala, meu, não estou aguentando mais, mas está tão bom. Aí você come mais um pouquinho. Essa é uma coisa de gordo, né? Magro não entende isso. Essa é uma coisa que só os gordos podem entender. Os magros falam, mas não, eu nunca fiz isso. Então, meu querido, por isso você está magro. Pergunta para o Tchuco se ele entende o que eu estou falando. Você come. Aí o estômago está pedindo para parar. Mas os olhos estão dizendo, mas está tão bom. A Bíblia diz que foi assim, que eles comeram até esse ponto. E ainda sobraram 12 cestos. Esse é o Deus que nós cremos, querido. Ele não vai dar segundo a tua necessidade. Ele vai dar muito além da sua necessidade. Vai dar de maneira que você seja plenamente satisfeito. Amém ou não? Essa é a mentalidade de Deus. Quando Jesus certa vez estava na praia, os discípulos passaram a noite inteira pescando. Chegaram de manhãzinha, cansados, sem um peixinho na rede. Jesus aparece na praia e fala assim, não pegaram nada? Não, joga para o outro lado. E eles jogaram. A Bíblia disse que eram tantos peixes, não é que a rede procurou os peixes saltavam na rede, que eles começaram a puxar, caía peixe para os lados, meu querido. E quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com outro peixe na brasa. Você pegou bastante, lá tem mais aqui. Esse é o Deus que eu conheço. Quando Ele faz para sobejar, para sobrar, queridos, é assim com Jesus. A Bíblia diz que é onde abundou o pecado, e você pode estar pensando, meu Deus, mas eu sou tão pecador.
A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai sobrar, meu querido, na presença de Deus. Quando você chegar, Ele vai olhar e vai ver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, e não vai ter um pecado que não esteja coberto e que não esteja destruído, por causa de Cristo ter morrido pelos nossos pecados na cruz. Há uma história no Velho Testamento que é uma perfeita imagem da graça de Cristo. Eles viviam ainda debaixo de um tempo de lei. E Noemi e o seu marido tiveram que sair de Judá, da cidade de Belém de Judá, que no hebraico Betlehem significa padaria. Interessante, porque na cidade cujo nome é padaria, tinha uma seca e não tinha um grão de trigo. E eles tiveram que ir para Moabe. Vocês conhecem a história. Lá, os filhos de Noemi casaram com 2 mulheres moabitas. Morreu o marido dela, morreram os filhos. Ela decidiu voltar e Ruth decidiu voltar com ela. E quando eles voltam, havia um princípio da lei que dizia o seguinte: que uma pessoa pobre podia ir no campo de qualquer judeu e comer do que sobrava da colheita. Como é que funcionava isso? A colheita era feita, os trabalhadores da colheita enchiam os cestos. Além dos campos poderem ser respigados das partes que sobravam na própria colheita, eles tinham direito de colher do que caía das cestas. Então, literalmente, os trabalhadores eram profissionais, eles eram instruídos para não deixar cair nada. Porque se caísse da cesta, por exemplo, grãos de trigo, um feixe de trigo, ele não podia pegar. Entenderam? Ali dizia: caiu, é dos pobres. Então, o camarada fazia de um jeito para não cair nada. Então, a Bíblia diz que Ruth passou o dia inteiro pegando do que sobrava. Para passar o dia inteiro, irmãos, é porque não sobrava muita coisa. Estava o dia inteiro. E quando Boaz, a palavra Boaz no hebraico é nele a força. Bo é nele, as é força. Ele representa Jesus. Ele é o remidor. Quando Boaz chegou e viu Ruth, chamou os céus e falou assim: quem é essa? Falou: ela é Ruth, a nora de Noemi. Ele falou: faz o seguinte, derrubem dos cestos. Vocês estão colhendo, dá uma mão de manteiga assim, escorrega de propósito. Deixa cair uma porção boa. E os camaradas falaram: mas pera lá, eu sou pago para não fazer isso, agora você está mandando eu derrubar bastante para ela. Queridos, a Bíblia diz que ela foi enchendo os sacos e voltou abarrotada de provisão. Este é o coração de graça. Boaz representa Jesus. Ele é o remidor. Num tempo de lei em que uma moabita era amaldiçoada, 10 gerações eram amaldiçoadas de alguém que casasse com uma moabita. Boaz, que representa Jesus, casou com aquela mulher que declarou que cria no Deus de Noemi, e ele se torna o remidor, e desta relação nasce Davi, que é o rei, e desta relação vem Jesus, o nosso Redentor, que desde a eternidade já tinha morrido para que nossos pecados fossem perdoados. E eu quero dizer para você, não importa o tamanho dos pecados que você tenha cometido, a graça de Jesus vai sobejar na tua vida. Deus quer que você entenda isso. Paulo diz em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14: portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O apóstolo Paulo entendeu com profundidade isso. Porque, queridos, o dia mais importante de Israel é o chamado Yom Kippur. Kippur significa cobrir. O dia em que os pecados são cobertos. Diga para a pessoa ao teu lado: cobertos, mas não destruídos. Em Israel, os pecados não eram destruídos. Eles eram cobertos, eles continuavam lá. Porque o sangue de touros, de bodes e de novilhas não podia perdoar. Cobria os pecados. Quando vinha o sumo sacerdote naquele dia e aspergia o sangue sobre a arca, a tampa da arca, chamada de propiciatório, era como se Deus olhasse e não visse mais a lei, as tábuas da lei que estavam dentro da arca e os pecados dos homens. Via o sangue, mas eles estavam lá. Os pecados eram rolados de um ano para outro ano. Quando chegava no Yom Kippur, para vocês terem uma ideia, os rabinos diziam que no dia do Yom Kippur, os pecados estavam novamente vigentes. Enquanto não houvesse o derramamento do sangue de novo, e naquele dia, os judeus morriam, pelavam de medo de morrer antes do sangue ser aspergido. O sangue, portanto, cobria de ano a ano. O sangue cobria os pecados. Mas o que Paulo está dizendo, que o sangue de Jesus não, de uma vez por todas, nos purifica os pecados. E não só os pecados, mas purifica a nossa consciência. Hoje você pode dizer, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Quantos aqui creem que Ele morreu no seu lugar? Diga: Jesus morreu no meu lugar. Hoje o Senhor está dizendo: diante de mim, você não tenha medo, porque você vai estar na minha presença. E eu não vou poder cobrar de você o que o meu filho já pagou. Queridos, é insultar a Deus você achar que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te perdoar. Isto também é incredulidade. Isto também é não entender que Jesus morreu no meu lugar. Amém? Então, pastor, quer dizer que a gente pode pecar à vontade? Eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Querido, o pecado é que nem droga. Ele te dá prazer num momento e te dá um bode lascado depois. Mas eu não tenho que temer, porque eu sei que o meu Redentor vive. E hoje a Bíblia diz que Ele está na presença de Deus, à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Amém? Eu já perdi pessoas muito queridas. Já perdi meu pai. Já perdi minha mãe. Já perdi meu irmão querido, mais velho. E quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a gente tem muita vontade de encontrar. Mas que me perdoem todos eles. Porque quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus. Eu quero me ajoelhar perante Ele. Quero beijar os seus pés e dizer: obrigado. O Senhor tem a minha adoração e a minha gratidão eternamente. Queridos, naquela cruz, Ele morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Amém? Eu estou livre. Você está livre. Por isso eu quero dizer para você: em que cruz você está? Porque a cruz
ela representa a condenação pelo pecado. Ou você está na cruz dos que vão morrer em pecado, ou você está na cruz dos que morrem para o pecado, porque você entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados. Em qual cruz você quer estar?